Bom dia. Bom dia, tudo bom? Bom dia. O nosso parceiro tá em alguma investigação. A gente vamos fazer nós dois que não estão investigando coisa nenhuma. Tem muito material já investigado, muito mastigado na mesa e acho que vale a pena conversar sobre Bom, todos os temas, né? vamos lá. Eu acho que o primeiro é o Ricardo Pessoa. É, Ontem ele reafirmou tudo que já havia dito, mas eu acho que com mais ênfase, porque ele disse que depositou na conta do PT, oficialmente, né? oficialmente. Sim, a gente sabe que foi por dentro, mas é aquela Não, lavagem mas por dentro, eu usou o advérbio certo, né? a lavagem por dentro que o PT inventou, É. né? O PT patentear, que é a lavagem por dentro de dinheiro. É um documento histórico, né? Um documento realmente histórico, porque ele mostrou, acho que é seu o post em que você diz que é, a corrupção começou em 2006, fruto da incompetência, porque ali eles puderam organizar o cartel, que Foi, a Dora aí foi, Cavalcante diz que não é cartel, porque só 80% dos contratos caía nas mãos ali do foi, cartel. ali foi o Cláudio que Ah, exatamente pegou esse aspecto é, que é verdade. Aliás, é uma coisa recorrente, né? Quer dizer, a incompetência do PT, a única competência do PT é para roubar. é. Em todo o resto ele é Competência incompetente. relativa, tanto que eles são descobertos, né? Ainda bem. É, o Dirceu, por exemplo, não é exatamente um sucesso, né, na vida. Não é. Ele pode ser o maior ladrão do planeta, mas ele não é o melhor ladrão do planeta. Ele é o maior ladrão do planeta, um dos maiores ladrões do planeta políticos e um dos maiores réus e condenados. Sem Então, dúvida, sem dúvida. não O compensa. parceiro dele, o Lula, a gente pode dizer que tem uma certa competência. O réu, não, sem dúvida, o Lula como suposto ladrão, né? É, E ele é um sucesso, ele é um de sucesso. fato. Mas agora, é um documento histórico, porque é um depoimento tão flagrante, ele torna tudo tão claro. E a gente sabe exatamente o que aconteceu. Nós sabemos que todas as eleições no Brasil são sujas, elas não têm legitimidade. A Dilma Rousseff não tem legitimidade, o Lula teria que estar vestido como pichuleco. Sabe Como, disso. Neste momento, como, não sabemos disso. A gente não tem o depoimento oficial que ele deu, porque na frente do o Sérgio Moro diz: não cite, por favor, todos os políticos que têm foro privilegiado. Então, essa parte toda que está aí em Brasília, a gente sabe que o Janot sentou agora, em cima e o Teori sentou em cima do Janot. não, e o que é, não, e sim, e o que é mais curioso, só um dado é curioso, mas ao mesmo tempo é importante, relevante. Nesse depoimento do Ricardo Pessoa, em que ele era testemunha de acusação contra o Odebrecht, os advogados do Odebrecht queriam que ele citasse em determinado momento, apesar da advertência do Sérgio Moro de que ele não poderia citar ninguém com foro privilegiado, eles queriam, eles perguntaram ao Pessoa sobre isso, e o Moro teve que chamar a atenção dos advogados da Odebrecht para dizer: olha, não, eu já disse que, eu não preciso repetir, né, que pessoas com foro privilegiado não podem ser citadas nesta instância. Uhum. Mas tudo isso para quê? Para melar, você entendeu? Para melar o depoimento do Ricardo Pessoa, porque eles entenderam o quão grave era o depoimento do Ricardo Pessoa, não só para o Marcelo Odebrecht e os demais acusados da empreiteira, mas também para o pessoal de cima, É. né? Foi quase infantil, É quase gravíssimo. infantil, foi quase infantil. É gravíssimo e tem de ter uma consequência que extrapola as fronteiras da Lava Jato, de Curitiba, né? A gente sabe, neste momento, que o Brasil realmente é governado pela OCRIM, como nós apelidamos, e não há dúvida sobre isso, não há mais dúvida sobre isso. Esse é um processo que tem de ser feito às claras e em público, tem de ser um processo, uma catarse coletiva. A gente tem de ter o Ricardo Pessoa dizendo abertamente todas as coisas que ele sabe que ele fez, não que ele sabe, as coisas que ele fez, para que o país possa julgar essa Claro, gente, possa claro, enxotar essa gente do poder. claro, claro. Não, Agora, não há como manter isso daí. A oposição tem de se concentrar numa coisa, tem de obter esse depoimento o quanto antes e eu tem de tenho, se tornar público. eu tenho notícia de que a oposição vai pedir que seja anexado ao processo do TSE o depoimento do Ricardo Pessoa, porque até o momento também o Teori não permitiu que o Ricardo Pessoa fosse prestar depoimento ao TSE.
Então, a oposição, me parece que ainda hoje, vamos ver se isso se confirma, né, entrará com um requerimento pedindo para que esses depoimentos do Ricardo Pessoa, e eu tendo a crer que, inclusive aqueles sobre os quais o Teori está sentado, né, sejam anexados ao processo que corre no TSE. Isso é ótimo, isso tem de ser feito, mas chegou a hora de acabar também com misuras e protocolos e requerimentos. Tem que criar uma comissão e bater na porta do Teori com a televisão atrás, falando, você tem que abrir o jogo. A gente tem de saber, o país tem de saber o que aconteceu nos últimos 12 anos. Diogo, o tiro que saiu pela culatra, aparentemente, foi ontem toda aquela movimentação, porque nós ontem na reunião de pauta falávamos dos movimentos estranhos da PF, certo? Sim. Ao longo do dia, ao longo da manhã, isso foi ficando cada vez mais evidente, até que foi bater justamente aonde eles queriam, ou seja, eles queriam implicar o Aécio Neves na Lava Jato por meio daquela denúncia de uma cidadã feita ao gabinete pessoal da Presidência da República, uma história estranhíssima, certo? Que depois foi desmontada pela própria equipe do Aécio, né, que enfim, mandou fotos das supostas casas onde teria sido entregue o dinheiro à Anastasia, mostrando que era uma discrepância, enfim, desmontando a história. Os caras ficaram muito assustados com isso, Diogo. Não só no PSDB. Dentro do PMDB também. Então, isso ajudou... Eu acho que a notícia, por exemplo, de que essa mensagem da cidadã comum foi enviada para o gabinete da Dilma, isso pegou muito mal, né? Porque é óbvio que houve uma passagem ali. Armação pura, armação com a cumplicidade da presidência direta. Então, isso fortaleceu muito o discurso dentro do PMDB, um discurso que alhos e bugalhos não devem ser misturados, mas nessa hora se misturam. Fortaleceu muito o discurso do Eduardo Cunha, dizendo, tá vendo só? Eles estão aprontaram contra mim, podem aprontar também contra todo mundo. Olha o que estão fazendo também com a Aécio. Bom, esse é outro tema do dia, né? Essa reunião do Temer ontem, a mudança de tom do Temer, como nós notamos aqui, é muito significativa. O cara pode mudar, pode estar mudando neste minuto, mas eu acho improvável. Acho que agora eles têm uma estratégia. Quer dizer, vamos esperar que o país até o dia 15 de novembro acaba. Quando ele acabar, a gente recolhe Eu não sei quais são os prazos, exatamente, mas o que está acontecendo assim, de fato, a gente esperava aquela reunião, vamos só recapitular rapidamente aqui para o leitor, para o espectador que não lembra, ou talvez não saiba. Eles iam fazer uma reunião na terça-feira da semana passada para abrir pró-impeachment, com parecer de jurista, o escambau. Aí, de repente, essa reunião foi cancelada. E a gente, vocês não são de nada, patati patatá. Bom, eu estive em Brasília e me contaram assim, não, a gente resolveu tirar dos holofotes. Mesmo assim, ficamos com o pé atrás. O fato é que eles estão conversando de fora dos holofotes e a coisa adquiriu um ritmo também em função da degradação econômica que está ocorrendo no Brasil, adquiriu um ritmo mais rápido. Então, assim, sem querer bancar aqui, mais uma vez a gente ficar aqui soltando fogos, eu acho que o processo sofreu sim uma aceleração, né, em função da situação, degradação política, da degradação econômica, das operações espúrias que começaram a tentar fazer na Lava Jato. Não, e tem outra coisa. O Michel Temer, a gente pode ter todas as reservas em relação a ele, mas ele tem uma certa noção do Estado, do que pode ser feito, do que deve ser feito. Eu acho que toda a palhaçada em torno da CPMF, em primeiro lugar, depois da apresentação do orçamento com um rombo gigantesco, que podia ser o dobro, podia ser o triplo, depois a Dilma faz essa reunião depois de receber o presidente do Bradesco, que manda a infeliz atrás e manter o preposto dele no cargo. Eu acho que tudo isso cria no próprio Temer a sensação de que não dá para continuar. Não dá para tocar adiante. Acho que os empresários, que até a semana retrasada, e aquela entrevista desastrada do Roberto Setúbal mostrou isso, ainda achavam que era melhor o desastre atual do que algo sobre o qual nós não podemos ter controle nenhum, e é o caos. Eles agora, eu acho que sabem que nós estamos no caos. Eu não sei se os empresários, eu espero que sim,
Eu não confio nesses empresários, eu acho que eles são... Confio, mas eles sabem fazer conta, né? Mas a questão política... Mas a conta já estava... Escuta, essa conta já estava para ser feita faz tempo, né? Vamos combinar. Agora, o fato... Há quanto tempo a gente fala? Eu acho que tudo isso que você falou está correto, mas eu ainda acho que a gente não tem elementos ainda para saber. O fato é que politicamente já está dado, porque o que está ocorrendo com o PMDB também é o seguinte, como a gente já ouvi, o PMDB vai com aliado até a beira da fossa, mas ele não entra no caixão junto com o cara. E o fato é que o PT já está à beira da fossa. E se o PMDB insistir nessa aliança, insistir em ficar do lado, ele morre junto. Então é uma questão também de sobrevivência do partido, não adianta. Claro. Né? Não, e tem espírito também, a gente estudou junto. Quando tinha o cara que todo mundo debochava, a gente debochava mais ainda. A Dilma não representa mais nada, o PMDB viu que ela não conta nada. Não, ela era mulher enfesada, cheia de poder, incompetente, eleita com dinheiro roubado, o que você quiser. Mas ela ainda tinha uma certa aura de quem era capaz de mandar. Mesmo mandando as coisas erradas na direção errada. Agora, isso acabou, né? Essa fantasia acabou, a mulher não manda nada. Quem manda é o presidente do Bradesco, e depois veio o Lula, que obviamente tem os interesses dele de evitar cadeia, e só, que também apareceu lá à noite para dar um pito nela. Sim, agora, teremos 7 de setembro, que eu imagino que pela movimentação que a gente vê nas redes sociais, esse 7 de setembro vai ser um 7 de setembro diferente em Brasília. Né? Então, eu acho que esse 7 de setembro vai marcar muito. Quer dizer, se os manifestantes conseguirem fazer a manifestação, inflarem o pichuleco, enfim, se tudo isso vier, independentemente das televisões mostrarem ou não, isso contribui sim, né, para que o processo acelere, porque como a gente falou, é gente na rua, e gente na rua numa data muito simbólica. Né? Não, acho que tudo tá se tornando mais claro, né? Todo aquele discurso, por exemplo, não há prova de que a Dilma pessoalmente é responsável pelo Petrolão. Isso vai para não, depois jogou. Não existe mais. A partir do momento que o Ricardo Pessoa falou, eu pago e pago oficialmente para o PT, acabou. Ele deu 7,5 milhões para o PT na campanha da Dilma, mas para o PT, e disse que era piscina, acabou. As rachaduras, Diogo, começam também a surgir nos tribunais superiores. Né? Então, por exemplo, esse conflito aberto entre o Gilmar Mendes, que passou a ser apoiado também por ministros que a gente não imaginava que fossem apoiá-lo nesse aspecto, até o Toffoli, contra o Janot, isso também está abrindo ali uma rachadura, e que, evidentemente, a tendência é que todo o esquema rua, né, do PT, que ele caia, porque não dá mais. Quem quiser se salvar, vai pular fora. Claro, exato. A gente espera que os ratos pulem fora, a verdade é essa. Mas o rato fica até o último momento, né? E agora, eu acho que na última semana, eles têm a percepção de que vai afundar. Acho que essa percepção de que vai afundar mesmo e de que é inevitável que afunde, acho que essa é a percepção que faltava e que agora há. O desespero do PT em dizer militantes, como se houvesse militantes ainda, né? Vistam-se de verde e amarelo em 7 de setembro, querer roubar público, né? Querer fingir que são petistas. É uma piada. Não, é uma piada. Vamos aplaudir muito a Dilma. Ela deveria, aliás, por que ela não vai? Já que é o público dela, já que é a gente dela, vai lá no meio. Vai lá no meio, ver o que acontece. Vai lá, Rui Falcão. Né? Vai lá, Rui Falcão. Você vê alguém de verde e amarelo? Vai lá, pode ir. Vai lá. Bom, a gente volta em 7 de setembro, justamente, né? Feriadão, na segunda-feira é feriado. Então, talvez a gente possa fazer, talvez seja interessante fazer a reunião depois do desfile em Brasília, né? Certo. Perfeito. Combinado. Então, tá bom. Até lá, então. Até lá, bom fim de semana. Tchau. Tchau.